Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores. Essa semana tem sido uma semana maravilhosa, porque temos recebido aqui mulheres extremamente representativas, porque estamos nos 16 dias de ativismo, que representa um período de análise, de reflexões e de propostas de políticas públicas em defesa das mulheres. E hoje nós temos aqui uma convidada, gente, que eu acho que ela é uma surpresa para vocês. A Mônica Veloso, para começar, gente, ela é metalúrgica. Metalúrgica raiz, assim, maravilhosa. Ela é vice-presidente do Sindicato de Osasco. Ela já foi secretária do trabalho daquele município. Ela é hoje presidente do Comitê de Políticas para as Mulheres, né, Mundial da Industriol. Ela é vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, né, que ela faz parte dessa direção, e ela é presidente do PDT daquela cidade. Então, eu diria assim para vocês, trabalhadores e trabalhadoras, que nós já morremos aqui de orgulho, né, de todos os metalúrgicos e metalúrgicas, mas cada vez a gente conhece mais um ou mais uma que nos enche de orgulho. Parece que metalúrgicos nasceram para brilhar, assim, né, para ter o seu espaço de liderança. Eu morro de orgulho. Boa tarde, tudo bem com você, Mônica? Boa tarde, Gilce, tudo ótimo, na medida do possível, né, Claro, daquilo que nós estamos vivendo, é, mas assim, com bastante energia aí, a gente tem que manter um positivismo, né? Eu sou uma sim, mulher positiva. com certeza. Então, eu queria primeiro agradecer muitíssimo o convite, né? Deixar aqui já um abraço muito caloroso para esse sindicato, para essa diretoria, né, dos metalúrgicos de Curitiba e de toda a família metalúrgica aí do estado do Paraná, né, que eu tenho assim um carinho, temos uma relação de irmandade muito forte, né? Parte da minha história sindical se mistura com a do Paraná, pelo período que eu cheguei no sindicato, Sim. e e também a todas as mulheres, né? Todas as mulheres metalúrgicas, não metalúrgicas, a todas nós que aí estamos, né, já vivemos uma luta como sociedade muito grande, né? Mas como mulheres, quando a gente pensa que os desafios já estão listados, aí vem mais alguns, né? Então, eu quero deixar aqui um forte abraço muito caloroso a todas as curitibanas, paranaenses, as mulheres brasileiras aí que assistem, né, o programa que vocês fazem. Obrigada aí É um prazer para nós tê-la aqui, com certeza, né? É importante porque é uma inspiração também para as mulheres, né? Para elas perceberem que é importante que elas ocupem todos os seus espaços, quer seja no sindicato, na política. As mulheres precisam cada vez mais comparecer, né? Precisam participar e ver que elas podem contribuir e muito, e muito. E talvez, né, com um número maior de mulheres nos espaços de poder, Sim. diminua também a nossa vulnerabilidade, né? Quem sabe, né? Seria um bom caminho. Mas eu vou depois eu até vou passar para as outras questões. Como a gente teve eleições agora no último domingo, e como você é presidente do PDT aí em Osasco, e, pelo menos aqui no Paraná, e a gente percebe que, de uma certa forma, no Brasil também, houve um aumento do número de mulheres eleitas. Como é que você vê a participação da mulher, né, nesse cenário político aqui brasileiro? Gilce, primeiro que eu sou, né, até por estar tendo uma vida partidária muito constante hoje, né, uma segunda ação que a gente faz, né, e atua, eu acho fundamental, né, a participação da mulher dentro dos espaços políticos e sociais da nossa sociedade são fundamentais para a gente construir essa sociedade mais igualitária de equilíbrio. E a participação nos espaços partidários é tão difícil quanto no sindical, né? São mundos extremamente masculinos,
né? E que ali se coloca uma disputa muito mais clara, vamos dizer assim, do que a que a gente vive no mundo sindical, né? Porque a cada 2 anos você tem políticas de disputa eleitoral, né? Seja as municipais, seja aquela que estabelece, né, presidência, governador e deputados e senadores. Sim, Então, as mulheres, apesar de vir crescendo toda a estratégia de cota possibilitou, né, que essa ação afirmativa também ampliasse, é importante a gente entender que, assim, cresce o número de mulheres na política, cresce o número de mulheres eleitas, mas nós ainda temos uma subrepresentação muito grande, né? E essa subrepresentação, ela tem reflexo direto, né, e, na nossa opinião, impacta diretamente nas políticas públicas que poderiam facilitar um pouco mais a vida das mulheres, né? Então, primeiro, acho que a gente tem que saudar e felicitar todas as mulheres que fizeram esse enfrentamento nas eleições municipais do nosso país, né, que colocaram à disposição, né, a sua luta, as suas bandeiras, para ter ali uma representação política que possa trazer a pauta de gênero para dentro das câmaras municipais e para dentro das políticas públicas dos municípios. O número, você estava falando, né? Nós tivemos um número assim de mais de 60.000 candidatos homens no pleito para vereadores, né? E as câmaras municipais ainda vão ser ocupadas pela grande maioria do sexo masculino, né? Então, essa subrepresentação ainda que a gente tem, ela dificulta muito, né, o trabalho. Quanto mais o Estado ou o município maior, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista, né, sociopolítico, mais difícil é a participação das mulheres nesse espaço. Mas a gente tem tido gratas surpresas, surpresas maravilhosas. Nós tivemos, das capitais, apenas uma capital vai ser governada por uma prefeita, né? Mas ainda assim é um marco, né? A gente perdeu capitais do ponto de vista não do meu partido, mas sim, mas da de gênero. representação De das gênero, mulheres, né? sim. De gênero. Então, mas muitas cidades, e aí você estava até me comentando, né? Paraná vão ter aí 36 Prefeita. prefeitas, né? Então, isso demonstra que a sociedade e o eleitor e a eleitora está fazendo um olhar diferenciado, Sim, já é né? nos anima. Esse olhar diferenciado, eu acho que tem muito a ver com essa capacidade que a mulher tem tido de se colocar, né, dentro dessa condição política, com um elemento que eu acho que é fundamental na política, Gilce. Além de você ter que demonstrar ali a sua competência, as bandeiras, a pauta que você vai representar e tudo mais, tem que ter uma coisa que é fundamental, que é a empatia. A empatia, ela tem a ver de você se colocar no lugar do outro, né? E isso é algo que as mulheres têm uma expertise muito grande, né? A gente consegue ter esse olhar, essa sensibilidade do entorno, do que está acontecendo com esse entorno. Então, eu sinto que a nossa sociedade, até pelas pancadas, né, que a gente tem tido, e ultimamente as pancadas têm sido muitas, né? Sim, Eu acho que esse aumento dessa representação política pode ser um sinal, né, de uma mudança que a gente vem lutando há muito tempo, né, para ter, né, que é mais mulheres na política,
mas as pessoas às vezes têm uma relação muito... lá vem discurso feminista, essas mulheres com essas cotas. E é preciso entender que quando a gente está fazendo uma discussão de luta de igualdade, nós nunca estamos falando só das mulheres. A igualdade não é só para as mulheres, a igualdade é para homens e mulheres, né? Se você vive uma sociedade de igualdade, do ponto de vista das relações sociais e políticas, você não está construindo coisas para as mulheres, você está construindo coisas para homens e mulheres, né? Então, essa bandeira claro, ela começou com as mulheres, mas hoje tem muitos homens que abraçaram essas bandeiras Com também, certeza, né? com certeza. E eu acho que eleger mulheres nesse sentido é fundamental. Nós somos a maioria das eleitoras do país, né? Da população e do país, né? E então imagina que uma força, um poder desse elege prefeito, prefeita, vereadora, presidente, senador, senadora. Então a gente pode eleger quem a gente quiser, né? Só o eleitorado feminino do país. Então, essa é uma consciência esse período eleitoral a gente discutiu bastante isso, essa consciência social, essa consciência política, ela não passa só por vote certo, vote consciente. Não, vote naquilo que de fato representa a sua voz, representa a sua necessidade. E eu acho que essas mulheres chegaram nessa perspectiva, sabe? Então, aqui, Gilce, nós estamos tendo, hoje mesmo vindo para cá, eu estou acompanhando um caso de uma mulher eleita prefeita numa cidade aqui do interior de São Paulo, chamada Bauru. Sim. Ela foi eleita com mais de 80% dos votos, 32 anos, super jovem, uma jornalista, né, uma colega de trabalho aí, né, da sua categoria, negra. E está sofrendo desde a eleição, ela foi eleita agora no segundo turno, primeiro, linguagens racistas nas redes sociais. E agora, inclusive, as pessoas estão ameaçando ela de morte, ameaças de morte. E aí você para analisar esse tipo, né, de situação, e a gente acaba entrando, inclusive, no tema que a gente vai discutir hoje, Gilson, que é a violência institucional e política que as mulheres que são eleitas dentro desses espaços sofrem, seja pela raça, seja pelo gênero, né, seja pelas escolhas das opções, orientação sexual. Pela orientação sexual, e aí a gente percebe o quanto ainda a gente precisa. Imagina que num espaço como esse é onde não deveria acontecer, né? Porque é onde pensam-se as políticas que equiparam uma sociedade civilizada, democrática, igualitária, né? Onde se constroem as leis ou os mecanismos para a gente ir equiparando isso. Mas é exatamente onde as mulheres vão se defrontar com esse outro desafio para superar. Você sabe que no Rio Grande do Sul também aconteceu a mesma coisa com uma vereadora negra, que também já foi ameaçada de morte, mas, assim, com a análise que a gente tem acompanhado, né, antes de chegar no nosso assunto aqui, em relação à violência contra a mulher, nós temos acompanhado que nas últimas eleições, um dos recados que veio das urnas é a questão, não foi nem a ultradireita, nem lá a esquerda, né, a esquerda mais radical, é o centro. Então, se foram já os candidatos de centro que tiveram o maior número de votação e foram mais eleitos nesse país, nós estamos com muita esperança, Mônica, que essa onda que veio para o Brasil junto com o governo federal de totalmente, assim, de não ter tolerância, né? De intolerância total, de violência total, de ódio total, e que isso era permitido, parecia que era permitido, dava essa impressão que era permitido,
A impressão que a gente tem agora, uma certa esperança, e tomara que dê certo, é que isso está recrudescendo, isso está voltando. E quem tem esses sentimentos vão ter que novamente guardar as 7 chaves e trancar, porque vão ver que não tem espaço em nossa sociedade. Sabe que a civilização, sim, ações civilizatórias, sim, mas todo esse ódio que nós temos vivido nos últimos 2 anos em nosso país, né, e já talvez 2 anos e meio, porque as eleições já foram assim para esse governo. Sim. Então, a impressão é que se dá que talvez a população se deu conta de que não era por aí, e que as pessoas, né, que têm dentro delas esse sentido vão ter que guardar. Vai voltar a ser, graças a Deus, politicamente incorreto, né, porque eles achavam que podiam fazer tudo. Não podem. Mônica, vamos lá para a nossa pauta do dia, então. Eu queria falar com você sobre a questão da pandemia. Todos os dados do nosso Atlas da Violência nos mostram, muito embora o Atlas ele represente dados, né, de 2019, pega poucos dados de 2020, mas as delegacias, os dados que foram apurados durante o ano de 2020 mostram a elevação no número de violência doméstica em função da pandemia, em função da quarentena, de toda a situação de estar dentro de casa, marido e mulher, já tinha conflito antes, imagine agora, com pandemia, falta de recursos, falta de dinheiro, falta de tudo. E eu queria que você, um recorte em relação às nossas trabalhadoras, o que podemos fazer, o que podemos propor, enfim, para as empresas, para poder coibir, porque a gente sabe que tem muitos trabalhadores que não chegam ao trabalho porque foram espancadas um dia antes, ou chegam no trabalho totalmente maquiadas para que ninguém descubra, e elas vão assim até que pode até acontecer uma perda, né? Então, eu queria ver, assim, em relação à Industriol, o que a gente tem trabalhado, o que a gente pode propor para tentar diminuir isso, né? Mitigar essa situação. Bom, Gilce, esse é um tema, né, que a gente vem trabalhando há bastante tempo, né? Lamentavelmente, acho que a violência, ela também é uma condição pandêmica, né, que as mulheres e que a sociedade global está Global, vivendo, global. tá? É uma pandemia global de violência, muitas vezes que se desencadeia, inclusive, nos feminicídios, né, que é aí o ponto final, né, de uma situação. E a pandemia, obviamente, ela aumentou isso muito mais, né, só pelo fato das mulheres estarem dentro de casa muito mais próximas do agressor, né? Há, como a gente também estava conversando, os efeitos colaterais que a pandemia traz, né? Nós temos uma crise sanitária, mas nós também, junto com isso, estamos vivendo o que é uma crise econômica e social. As pessoas perderam o emprego, as pessoas estão em condições de desesperança dentro de uma condição de perspectiva, né, de trabalho, especialmente, e também de uma crise social do ponto de vista de políticas públicas efetivas de proteção, né, e de suporte às famílias. Na medida em que essas condições estão totalmente desequilibradas, essa mulher que já é vítima, né, ela fica muito mais exposta. E vamos dizer, são as pessoas de maior prioridade que deveriam estar sendo assistidas. Mas, ao mesmo tempo, as que também nunca viveram essa condição passaram a viver, né? E a gente tem uma situação de subnotificação, né, Gilce? A gente está falando de dados de 2019, mesmo 2017, e o feminicídio no Brasil, em particular, cresceu muitíssimo, né? O ano passado foram mais de 1.000 mortes por feminicídio no país, né? Pelo simples fato de ser mulher, né? Pelo simples fato de você ser mulher e você perder sua vida, né? Então, esse desafio, ele coloca, né, um problema do ponto de vista
não é só jurídico, mas do ponto de vista de política pública muito concreto. E por que eu estou falando primeiro da política pública? Porque ela tem a ver concretamente com alguns mecanismos, Gilce, que a sociedade, né, tanto privada, né, e aí as empresas, as pessoas, elas precisam ter esse suporte. A ONU estava falando que a gente tem no mundo, Gilce, mais de 240 milhões de mulheres e meninas que sofreram algum tipo de violência física ou sexual no período de 2019 até agora, né? Com um aumento muito exponencial disso, porque, como você bem disse, os dados de 2020 ele ainda não está computado, né? Na medida que a pandemia vai avançando, o impacto disso ele vira uma causa múltipla, né? As condições ali dessa vítima, ela não tem a ver só com a violência física, né? Ela tem a ver com uma condição mental, psicológica, e que afeta a família inteira. Quando a gente fala de uma mulher que vive a violência doméstica, nós temos que levar em consideração o impacto e o reflexo disso na vida dos filhos, né? Das crianças, daqueles que estão dentro do convívio familiar, né? Não é só a mulher que é vítima, é todo o reflexo que acontece dentro né, daquele núcleo familiar ali. E essa condição que já não era assim, não havia um olhar do setor privado ou das empresas para esse fenômeno, né? A gente lida com as coisas do trabalho porque tem relação com o trabalho. Tudo que não tem relação com o trabalho, bom, não é da minha conta, né? E mais dessas mulheres, e isso, como eu estava falando, é uma proliferação, né? Sim. Pandêmica mesmo, ela tem um impacto direto na economia. Essa mulher, quando ela está nessa condição, ela não está nas condições totais dela ali de ser produtiva, né, de dar ali a sua contribuição do ponto de vista, né, social ou econômico. A Industrial, desde 2018, participou ativamente, né, de uma campanha desenvolvida de forma mundial, que foi a campanha, primeiro, para a elaboração e concepção de uma recomendação e de uma convenção internacional que desse o tratamento sobre a violência no local de trabalho, né? Então, essa discussão ela levou anos, e ela ganhou força, ela vem sendo discutida desde o início da década, para você ter uma ideia. Nossa. Mas ela ganhou força até por né, esse aumento. Quando você está falando de 240 milhões de pessoas. É um país. Né? Então, é o tamanho do Brasil, um pouco menos, né? O Brasil é menos que isso. É Estados né? Então, Unidos, é um Estados Unidos inteiro. É um Estados Unidos, exatamente. E muitos organismos internacionais trazendo o debate, né, à luz aos estados que necessitavam ali construir uma ação. E a ONU Mulher Brasil encampou essa luta. A OIT tinha, né, um esboço de recomendação e de convenção, e que começou a ser tratada pelo movimento sindical mundial a partir de 2018 com mais como pauta prioritária. Sim. Essa convenção ela foi aprovada o ano passado, em 2019, na convenção da OIT, né, por quase que unanimidade, né, para nossa alegria,
tanto a convenção, que é a Convenção 190, quanto a Recomendação 206, que trata sobre a violência e o assédio no local de trabalho, assédio sexual, né, e moral no local de trabalho. Essa convenção, ela não é um mecanismo, uma ferramenta exclusiva para as mulheres. Ela tem um recorte de gênero, né? E é óbvio que a gente sabe que, nesse caso, são os segmentos mais vulneráveis que estão sujeitos a essa violência. Você pode... Já tem extremos de pessoas que apanham no local de trabalho, mas a gente está falando de assédio, né? E assédio moral, assédio sexual é uma violência Sim. tão grave quanto você tomar um tapa, né, né, sob qualquer circunstância. Então, a convenção, ela teve, né, uma ampla participação do movimento sindical global, apoiado por instituições e organismos internacionais muito fortes, como eu já citei, né? A própria OIT, a ONU, né? A Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Saúde, enfim, muitos organismos internacionais, juntamente com movimentos de direitos humanos e movimento sindical, construíram, né, esse conjunto de propostas. É uma convenção que elenca ali uma série de medidas para implementação de política pública na ordem jurídica, então, para a legislação, né, jurídica, política pública para proteção social, então, ali também um conjunto né, de indicações para a questão voltada para o apoio, né, socioeconômico necessário para isso, e também de campanhas de mobilização e sensibilização dos setores. Bom, a partir disso, a Industrial desenvolveu uma campanha que a gente chama de Sindicatos Dizem Não à Violência, Comprometa-se, né? E essa campanha do Comprometa-se, ela tem uma carta compromisso, né, que a gente tem utilizado como ferramenta, obviamente junto com os elementos da própria Convenção 190, né, para que primeiramente os sindicatos assumam esse compromisso dentro das suas pautas, né? E você pode levar esse tipo de pauta para suas campanhas salariais, por exemplo, para os acordos de negociação que você faz com as empresas. No caso da Industrial, essa diretriz ela é aplicada nos acordos marcos globais que Sim. são realizados com as empresas multinacionais. Nós temos mais de 90 acordos marcos, né, com empresas multinacionais que adotaram essa carta compromisso para aplicar medidas, né, de coibir, né, e erradicar, mas coibir qualquer tipo de violência física, sexual ou moral dentro do seu local de trabalho. E aí, ferramentas são inúmeras, desde criação de comitês de escuta, né, espaços onde vão ser analisado a situação, né, o estudo de caso, medidas de prevenção, campanhas de sensibilização, identificação né, de possíveis vítimas e agressor, claro. né, porque não adianta só olhar para a vítima e o agressor continuar ali belo e folgadão, né? Não. Então, como é que isso também se dá? E é óbvio que, junto com isso, tem uma parte que você relaciona isso com, sei lá, dentro de um acordo. Aqui em São Paulo, na Convenção Coletiva dos Metalúrgicos do Estado, nós temos uma cláusula que se refere à questão da violência. Quando a mulher tem essa situação, ela pode
ter um período de afastamento que Sim. não afeta nas férias delas, por exemplo, Uhum. né? Ela tem garantido o primeiro mês ali, o saldo de salário dela integral, né? É Então, interessante. então é uma cláusula da nossa convenção que nós já temos há alguns anos já. E para nós foi uma vitória muito grande Muito quando a gente grande. conseguiu, Uma ótima primeiro, de ideia. reconhecer, né, de reconhecer esse debate numa negociação coletiva, né, porque também tem isso, né, o negociador, os nossos negociadores, né, Precisam ser sindicais, sensibilizados. eles eles precisam estar, né, com essa pauta, com essa capacidade de defender essa temática como um tema tão prioritário quanto discutir o reajuste, né, que o trabalhador e a trabalhadora vão ter, né? Ela é também uma pauta que tem uma relação direta com a saúde e segurança do local de trabalho, se a gente for olhar, né, a partir de uma Claro, perspectiva, mas é claro que tem né? a ver com saúde, com certeza. Então, ela não pode ser tratada como uma pauta ou A parte, não. de segundo plano, entende? Então, essa sensibilização com os sindicatos é fundamental. Nós trouxemos a campanha para o Brasil, né? Muitos sindicatos desenvolveram, especialmente nos períodos das atividades dos 8 de março, Aham. né? O presidente da nossa central, o Miguel Torres, assinou a carta, né, de compromisso, como também na representação da nossa confederação. As outras centrais, pelo menos aqui participa da industrial, que é, no caso, a CUT, também assinou, várias confederações e presidentes de confederações dos setores assinaram as cartas, né? Aqui em Osasco, o nosso presidente, o Jorge Nazareno, assinou a carta compromisso, né? Como uma forma de, além de estar discutindo isso com as empresas, trazer esse debate para junto da categoria, né? Porque o tema, você sabe que a violência, por muito tempo, ela foi tratada como um assunto de ordem privada. Aham. É um assunto de ordem privada, ou tipo, briga de mulher, marido e mulher, ninguém mete a colher, não é? Tem essa conversa, assim. Tem, né? E só que não, Só que não. né? Só que Mete a não. colher, sim. Sim, mete a colher, sim, né? E a violência, ela não é uma questão de assunto privado, ela é uma questão de política social. Ela é uma questão de posição social, né? E porque ela tem um reflexo direto, socialmente falando. Então, nenhuma mulher ou nenhuma pessoa, nada justifica você viver uma condição de violência ou ser vítima da violência a partir dos testemunhos que eu tenho certeza que você conhece muitos e todos nós conhecemos, né? Então, essa essa campanha, ela foi muito importante para nós, Gilce, porque ela deu um marco do ponto de vista de construir uma ferramenta muito regulatória, né, que mexe com legislação, que mexe profundamente dentro da ordem da política Sim, pública, sim. né? E quando você mexe com isso, bom, as empresas, o setor privado também se obriga a, porque está submetido à lei, né? Nossa luta agora é fazer com que os países que ratificaram implementem nos seus países, porque é muito bonito ir lá, né? Não, apoio, aprovo, mas depois não criar as ferramentas para implementação. O Brasil, devido às condições e à representação pública que a gente tem, né, do ponto de vista da política nacional, teve bastante divergência para aprovar, Eu para imagino. ratificar, né, a convenção. Mas ratificou, Nossa, né, estou surpresa. ratificou. Houve alguns países do Oriente que não ratificaram. Normal, né? Ah, Normal não, quer dizer,
agem dessa É, forma, não que seja normal, né? Agem assim. e no nosso caso aqui, nós já temos algumas coisas que facilitariam e vão facilitar em muito a implementação da Convenção 190 aqui. Por que, que ela é importante? Porque ela regula e ela traz um instrumento fundamental nas relações de trabalho, Gilce. É com esse material, com esse Essa ferramenta. dispositivo legal, Sim, né, ratificado pelo país, que a gente pode chegar nas empresas e dizer, olha aqui, assédio moral, que já é crime, né, mas agora você também pode ser né, representado por não estar aplicando medidas de coibir esse tipo de coisa na sua empresa. Né? Você não pode simplesmente... Isso não é uma coisa de relação de chefe sei lá, a mulher, ou né, naquela relação de poder que a gente... Tem uma questão que envolve diretamente uma gestão de pessoas. Né? Isso é problema da empresa, não é problema das pessoas que estão envolvidas sim, diretamente não. na situação da violência. Aqui na nossa região, a Argentina é o primeiro país que trouxe a ratificação para dentro do seu país. A Argentina foi a primeira. Aqui na América Latina, nós temos Argentina, Uruguai, que já além de ratificar na OIT, já começaram a ter uma implementação aprovada pelo seu Congresso e pelo governo, né, dos respectivos países, e estão ajustando as suas legislações para isso. O Brasil tem a Lei Maria da Penha, é uma das leis mais fundamentadas do mundo, né? Mas que ainda tem um problema seríssimo de aplicabilidade, né, Gils? Tem gente que nem conhece a Lei Maria da Não. Penha ainda, por incrível que pareça. A gente ainda vive, eu não sei aí no Paraná, mas aqui em São Paulo, as delegacias das mulheres, né, para a questão da violência das mulheres, funcionam em horário comercial, ou seja, das 8 às 5 e só de segunda a sexta. Então, né, as mulheres paulistas não podem apanhar fora do horário comercial. Então, à noite, no final de semana, tem que viver na paz. Né? Não existe. Não. E é bem o momento, né? É exatamente quando a violência É o contrário, é acontece. quando a violência acontece, né? E é exatamente o momento que o equipamento não está à disposição. Né? Interessante, né? Equipamento de Que, segurança pública. Eu não sim. sei aí no Paraná, né? Mas aqui Aqui no, as delegacias não são 24 horas. aqui no Hoje, Paraná, aqui no Paraná, as delegacias não são 24 horas, mas eu entrevistei ontem aqui a deputada Cristina Silvestre, que ela é a procuradora da mulher, né, aqui na Assembleia Legislativa, porque a partir de uma lei, né, que eu acho que tem uns 2, 3 anos, não tenho exatamente certeza disso, cada estado na Assembleia Legislativa tem uma mulher que ela é eleita a procuradora da mulher no estado. uhum. E eu a entrevistei ontem e ela comentou que por causa vou fazer até um pequeno comentário aqui, que chamou muito a atenção, né, da comissão aqui no Paraná, que nos primeiros 15 dias de abril foi lá embaixo a violência contra a mulher. Nossa, assim, que chegou a coisa de... Saiu, tipo assim, de 60 para 15. Aí eles já perceberam, opa, não estão denunciando. Nunca se pensa que a violência acabou. Não estão É denunciando. Claro, subnotificação. e Né? claro que não estão, porque estavam em quarentena, trancados em casa com os maridos, sofrendo Uhum. violência, sem poder sair, porque estava fechado lá também. Então, aqui no Paraná, foi criado a denúncia online. Hoje, as mulheres, a qualquer momento, eu quero até repetir aqui, porque é serviço. A qualquer momento aqui no Paraná que as mulheres forem agredidas, sofrer algum tipo de abuso, elas podem entrar no site da Segurança Pública. E lá onde tem o setor de denúncias, elas vão lá e denunciam a questão de violência doméstica. Então, foi uma conquista aqui, né, a partir da nossa legislativa, da procuradora, né, que Uhum. implementaram, mas também antes disso não tinha. Bem quando você precisa, porque qual é o momento da violência? É à noite, quando o marido chega em casa, de madrugada, final de semana. Fora isso, eles estão trabalhando, né? Então, não há o contato, não há violência.
Mônica, quando eu interrompi você, você estava concluindo um pensamento, você desculpe. Não, eu acho que é bem a linha. Quando a gente tem uma condição como essa, de novo, bom, se a empresa, né, consegue construir mecanismos de identificação, né, e, obviamente, daquilo que vai ter um encaminhamento. A primeira coisa é aquilo que se identifica e a proteção privada ali dessa trabalhadora, dessa profissional que não pode perder seu emprego, que não, né, e que deve ser assistida por uma condição, né, particular que ela está vivendo, adversa, uma condição particular adversa que ela está vivendo. Bom, mas junto com isso, Gilson, tem que ter aquilo que vem em seguida, que é as condições do acolhimento social, e aí é o serviço público que vai fazer isso, né? Essa mulher, a casa dela se torna o lugar mais perigoso do mundo para ela estar, né? Ou então, a justiça, nesse caso, tem que tirar o agressor daquele espaço, né? Para manter a segurança, né? Integridade física, né? E a segurança, a proteção, né? Daquela mulher e da família, ou ela tem que ser, né? E em grande parte, quando acontece, as mulheres precisam ter um local onde elas possam estar protegidas, né? Ela e os filhos. Com certeza. Então, é uma ação que precisa ser articulada e matricial, né? Ela tem que envolver uma série de atores sociais, né? E privados e sociais, porque a empresa tem um caminho, óbvio, e depois, né? Recentemente, a gente teve uma situação de uma pessoa que procurou nosso sindicato, não era nem da nossa categoria, mas pela amizade que tinha e estava participando de uma atividade sobre inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, então amiga do nosso amigo, do nosso diretor, o Clemente, Sim. e ela fez um desabafo: olha, estou com um caso, uma advogada, estou com um caso de uma mulher que sofreu uma tentativa de estupro no local de trabalho, num estabelecimento comercial. Onde ela vai? O que ela procura aqui, além da delegacia? Aqui, em Osasco, nós temos o centro de referência, né, de acolhimento a vítimas de violência, que essa pessoa ela vai passar por uma série de coisas ali. Além daquilo que estabelece a lei, né, que é exame, corpo de delito, né, ver toda essa condição social dela, do trabalho, criança, escola. Bom, pode ficar na casa, não pode, tem que sair. Então, a casa de acolhimento, né, a casa da mulher que a gente tem aqui, é uma casa consorciada, ela não fica aqui, é um endereço do qual ninguém sabe, né, para que o agressor não... mas ela é uma casa consorciada entre o CIOeste, que é um consórcio entre 8 municípios que tem aqui. Essa é uma luta que a gente fez conjuntamente, né, com vários movimentos de mulheres aqui da região. Mas a gente tem uma luta para ter a nossa própria aqui também na cidade, né? E aí essa garota, bom, porque conseguiu procurar aqui, conseguiu ter uma orientação, mas a empresa não tinha como, não sabia o que fazer com a mulher. Ela até mandou o agressor embora, mas não é só mandar o agressor embora. Ele tem que ser, ele tem que ser culpabilizado por o que ele está fazendo, né? Ele deixa de fazer nesse local e ele vai fazer em outro, ele continua sendo um agressor, né? Então, a violência, nesse sentido, e a convenção, ela olha também para isso. Nós precisamos... A sensibilização e a mobilização é a parte que eu acho que é fundamental daquilo que precisa ir quebrando culturas, né? Culturas que são
primeiro, machistas, segundo, daquilo que é o normal para uma condição de violência com as mulheres. E é bom que se lembre que a violência ela começa, né, com às vezes a pessoa ali reclamando que o seu arroz ficou, né, unidos todo mundo junto, né? O arroz não ficou soltinho. Então, não sabe cozinhar, depois não sabe limpar. Aí essa aí não sei o quê. Primeiro são os verbais, né? Aquilo que vai te diminuindo. Depois, isso se acelera ou evolui para outros meios, né? E tudo isso é um condicionante de violência, né? Que essa mulher vai vivendo. Essa trabalhadora, quando ela chega no local de trabalho, depois de ter vivido uma situação dessa, um xingamento, né, uma situação ali de humilhação, quantas dessas mulheres, e é preciso que se diga, não é porque às vezes o casamento ele não está estratificado ali que no momento em que você não está com aquela condição de ter relação sexual e você se vê obrigada a isso, isso é estupro, isso não é relação consensuada só porque você é casada, né? Então, há uma série de situações que a própria vítima ela não constrói uma relação de entendimento que ela está vivendo uma condição de violência, né? E a gente sabe o que isso vai acarretar no local de trabalho. É uma pessoa que passa por uma condicionante de estresse, né? E de auto condicionamento de depressão, de inferioridade, né? E que não é só uma relação de estou diminuindo a minha produção. Ela pode sofrer um acidente de trabalho, né? Dependendo do tipo de atividade, né? Muitas coisas têm decorrência de efeitos, né? De causas anteriores, né? E a gente não olha para essas coisas, né? Então, a Convenção 190 ela é bem ampla nesse aspecto, é uma ferramenta moderna, é um instrumento importantíssimo no combate à violência, né, que a gente olha para o local de trabalho, mas ela tem uma larga, né, uma visão muito larga e uma dimensão para o espaço social dessas mulheres, ou seja, a casa, o transporte público, os espaços públicos, né, que é onde essas mulheres estão vivendo essas condições de violência. Esse é o trabalho que a Industrial tem feito. Esse ano a campanha ela continua. Sim. Nesse aspecto, né, ela não acabou, até porque o Brasil não ratificou ainda, né, aqui. Então a gente ainda tem que continuar um longo caminho. Tem que continuar. Mônica, eu quero te dizer assim que nossa conversa aqui foi muito bacana. Obrigada. Porque você não imagina quantas coisas eu anotei aqui, sabe, para a gente poder implementar aqui no nosso estado. Você nos passou ferramentas, nos passou meios. Nós sabemos a importância dos marcos globais que são propostos e que as empresas assinam. Uma das vias de vitória com a Renault foi o marco global que foi assinado com a Industrial sobre a questão de demissões, de forma como foi demitido. Então, a gente sabe a importância do marco legal e nós vamos ver, porque muitas multinacionais estão aqui, estão em São Paulo, então assinaram lá, assinou aqui. Nós estamos à disposição para levar a campanha aí. Nossa, tranquilamente. Para a gente pensar aí um trabalho, né? Sim, eu sei que vocês... Nós somos muito bem-vindos. Então, eu quero que você saiba que essa entrevista aqui, que demorou 6 meses, né? Porque a entrevistada ela é ocupada, graças a Deus, está nos representando em vários lugares, é isso que a gente quer, que a gente busca. Mas acredite que, assim, foi esse espaço que a gente conseguiu aqui agora, assim, você trouxe muitas ideias, e porque a gente não sabe que existe, não sabemos nem como pedir, né? Então, agora, acredito que a gente vai procurar vocês lá no Industrial, sabemos exatamente o que nós queremos aqui e de que forma vocês podem nos ajudar.
E isso vai ser bom, porque vai certeza. refletir na nossa base, lá no chão de fábrica. E só para a gente falar, antes de passar para você fazer uma mensagem final, nós paramos o nosso mês de março aqui por causa da pandemia, a gente não podia mais entrar nas fábricas. Mas a nossa campanha esse ano era justamente de fazer uma conscientização com a empresa e mostrar para a empresa que ela faz parte disso. Que o trabalhador ele não é um objeto que bate o cartão às 8 horas e sai. Estou falando 8 porque não é 8, mas enfim, as suas 8 horas de trabalho e vai embora. Que ele chega no trabalho com toda uma carga que vem de casa e vai para casa com toda a carga que vai do trabalho, Exatamente, que aquilo se exatamente. mistura e tem a ver com a empresa, sim. Ela não pode dizer que não é responsável pelo que acontece depois. Então, ela não é responsável criminalmente, claro que não, mas a gente estava propondo que eles criassem meios, políticas, comitês dentro da empresa, que se discutisse o assunto, que se olhasse para a colega do lado. A gente comentou com eles que, às vezes, o trabalhador que é exemplar na empresa, ele é um abusador, ele é um agressor em casa. Ou sou melhor profissional da linha de produção, de repente para de produzir, por quê? Porque ela está sofrendo abuso em casa. Então as coisas se misturam. Mas a gente chegou ao nosso tempo aqui, eu quero muito que você deixe uma mensagem aqui de encerramento da nossa entrevista. E foi maravilhosa. Gilson, eu queria primeiro agradecer muitíssimo, né, de novo, dizer do meu carinho, do meu respeito, né, ao trabalho de vocês, né, à sua pessoa em Obrigada, particular. Um obrigada. beijo muito grande a todas as diretoras, aos diretores também, né, ao Sérgio, ao nosso presidente, Sérgio Sim. Bútica, né, ao meu amigo Paulo Piscinini, ao Jamil, enfim, há tantas pessoas que eu tenho assim, um carinho muito grande, né, e eu gostaria que você transmitisse isso. Você é uma querida, né, Imagina. muito nossa aqui. Também tem vários exemplos de ações que vocês têm desenvolvido. Uma pena que a pandemia tenha, né, Uhum. suspendido algumas coisas do trabalho, e eu sei a força que vocês estavam fazendo aí, inclusive com despertando outras vocações com as mulheres, né, com aquele Sim. trabalho, né, de pensar economias criativas, né, e É o outras Clube da Mulher alternativas, Metalúrgica, que é o sim. Clube da Mulher Metalúrgica. Então, acho que vocês têm iniciativas muito importantes aí. Nós estamos vivendo várias situações difíceis, que eu acho que testa muito, né, a gente emocionalmente falando, né? Então, é choque emocional, é choque econômico, é choque social, porque a gente está vendo pessoas irem embora, amigos, o vizinho, todos nós estamos sujeitos a essa situação que está colocada com a questão da pandemia. Então, eu queria primeiro pedir para que todos se mantenham seguros, se puder, em casa, cuidem dos seus idosos, né? Máscara, né? A gente não pode vacilar de jeito nenhum. Então, o primeiro recado aqui é a gente ter o cuidado com o próximo, né? Particularmente com o próximo e com aqueles que a gente ama. O segundo é que a gente está vivendo uma situação de pressão, né, muito forte. Eu acho que o desafio aí está colocando os nossos valores em xeque, né, a nossa própria humanidade. Eu acho que, com isso, eu queria deixar a mensagem que não existe sociedade que é de um, né? Nós somos um coletivo e a gente precisa estar preocupado com o outro, porque esse outro pode estar preocupado com a gente, né? E essa troca sinérgica é que vai fazer o Brasil sair da condição que está colocada hoje, né? Eu não acredito, e graças a Deus a gente está minimizando isso, eu não acredito numa sociedade que viva pela intolerância, né, e pela discriminação e pela violência, né? Então, acho que a maior lição que a gente pode ter é de uma resiliência renovada, né? Nós estamos nos fortalecendo, acho que cada um dentro da sua fé, mas também de essa renovação de forças, né? Então, a organização sindical brasileira, ela é responsável por um espaço que é muito importante dentro da vida do trabalhador e da trabalhadora,
E eu não tenho dúvida que o que a gente está vivendo hoje vai trazer o reconhecimento da sociedade para o papel, né, que os sindicatos têm tido hoje. A gente não cuida só do trabalho do trabalhador, né? O trabalho é uma condição da cidadania. A gente cuida da vida das pessoas, né? Então, acho que essa relevância renova a gente, né? Nos fortalece, nos unifica. A Industrial, nesse sentido, e a Industrial Brasil vem para fortalecer mais isso, mais ainda isso, né? Reconhecendo as forças e as experiências que a gente pode trocar, né? Tudo em nome da vida, em nome, né, daquilo que a gente pode ter enquanto sociedade mais justa, mais igualitária, mais solidária, né? E com mais amor, né? Mais paz. A gente está chegando ao final do ano. Com certeza. A gente, né, possa, esse momento de reflexão, possa nos servir para amar mais, né, o próximo, a nós e ao próximo, né? Então, desejar a vocês boas festas, que Deus possa, né, cobrir todos vocês com a proteção, né, que a gente tem que ter, e força na peruca. E vamos para frente. Vamos para frente, que 2021 está chegando, né, para a gente trabalhar aí e fazer mais coisas, né? Sim. Isso aí. Mônica, querida, saiba que é recíproco. Também mande abraços a todos, nosso presidente querido, Daí, o Nazareno, para os nossos dirigentes também, não vou nominar, porque vai faltar os outros, né? Mas são queridos da gente aqui também. E da sua pessoa, saiba que é muito carinho, e que esse carinho ele vem de um respeito muito grande pela sua trajetória, porque a gente acho que entrou meio junto no movimento sindical, sabe? Então, assim, eu tenho muito orgulho de ver o seu desenvolvimento e a sua trajetória, que é uma trajetória das mais relevantes das mulheres no sindical aqui brasileiro, sabe? A gente acompanha muito em todos os espaços que você vai nos representar, você sempre nos representa à altura. Por um bom tempo, esteve lá como presidente da CNTM, gente, da Confederação dos Metalúrgicos, né, que todos nós estamos aqui sob esse guarda-chuva. Então, imagine que honra para nós uma mulher ser presidente da... É a instituição máxima sindical, porque depois da central já é uma outra configuração, né? Sim. Mas de sindicato, federação, confederação, então, imagine, né? E nesse espaço machista, isso quer dizer o quê? Que você conseguiu, com diálogo, com trabalho, ganhar o respeito de seus pares. Porque é só com respeito que a gente consegue ocupar espaços nesses movimentos. Então, mostra que você conseguiu dialogar, que você soube tratar as coisas para poder chegar nos lugares, porque também a gente, com ferro e fogo, a gente não vai para lugar nenhum. Então, parabéns, Mônica. E você é muito jovem, então você tem muito a brilhar, muito o que fazer. A gente vai acompanhando aqui e vai se inspirando em você, que é bem bacana. Ver que é possível, ver que a gente pode mais, né? Pode mais. É só querer. Pode mais. E acreditar, né, Mônica? É isso. Com certeza. Foi maravilhoso. Viu? Foi maravilhoso mesmo. Foi. Um beijo muito grande aí para todos vocês por essa oportunidade linda.